Nenhuma das promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esta palavra de Josué, livro de Josué, capítulo 21, verso 45, quero dar as boas-vindas a você à nossa reunião das promessas de Deus. Estamos fazendo um passeio pela Bíblia Sagrada, pelos livros da Bíblia, procurando as promessas de Deus para a nossa vida. Claro que para cada promessa tem um mandamento a cumprir, ou mais. E aí nós temos mais promessas também que o Senhor promete cumprir para todos nós. Mas antes disso, inscreva-se antes da promessa de hoje. Peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe o link, deixe seu like. Se você está gostando, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Obrigado a você que está fazendo isso. Todos os dias temos gente nova chegando aqui em nosso canal, no canal da Igreja Batista Casa de Paz. E esse canal é de Deus, é para Deus. A palavra de Lucas 10:5, paz seja nessa casa, em sua casa, é a saudação mandada por Jesus. Direto ao assunto, vamos para o Evangelho de Lucas. Chegamos ao livro de Lucas, vamos para o capítulo 4. Encontramos aí lindas promessas nesse texto, da boca do próprio Jesus. Então, abra sua Bíblia, Lucas 4, começando no verso 14, diz assim a palavra de Deus no livro santo. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, Jesus. E ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: quem é este filho? Não é este o filho de José? Deus e Pai, abençoe e aplique essa palavra pelo Espírito Santo do Senhor na minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus promete cuidar da cidade, começando pelos menos favorecidos. É verdade. Nesse texto há um interesse todo especial pelas classes sociais desprezadas. Quais as classes que Deus promete cuidar prioritariamente? É claro que ele vai cuidar da cidade inteira. E nós estamos neste final de semana orando pela cidade do Rio de Janeiro, num jejum e oração proclamado coletivamente na Igreja Batista Casa de Paz. Se você quiser, pode participar com a gente. A última refeição de hoje, até amanhã às 10 da manhã, é um jejum coletivo, como o povo de Nínive. Lembra do povo de Nínive? E foi um jejum coletivo. Não é para aparecer, não é para... mas é pelo bem da cidade, pelas curas de Deus nessa cidade, pela libertação de Deus na vida da nossa cidade, menos violência na cidade, mais amor, mais paz nessa cidade. Você pode ajudar a pedir, vamos nos unir nesses pedidos ao Senhor. E a partir das classes sociais mais ou menos favorecidas, mais carentes e menos favorecidas, consequentemente. A primeira classe que Deus promete cuidar nesse texto, no texto do próprio Deus e de Jesus, agora é quem lê esse texto. Ele foi escrito por Isaías. Deus o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías a escrever em nome de Deus, 700 anos antes de Jesus, e Jesus então vem e lê esse texto. No verso 18 ele diz: Eu fui enviado para pregar as boas novas aos pobres.
Então, a primeira classe social que Deus promete cuidar, em primeiro lugar, são os pobres. E o que significa pobre? Qual é o conceito de pobre? É pessoa que tem carência do necessário à sobrevivência. É verdade. Ele não tem o necessário para sobreviver. Então aí você pode pensar quem está perto da sua casa, quem está na frente da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio, que não tem o necessário para sobreviver. Quem vive pedindo esmolas, então ele vive das esmolas, sem dinheiro nem posses, é a pessoa pobre. Ela expressa a pobreza. Ela não somente aparenta, mas ela realmente tem falta de tudo que é necessário para sobreviver. Há uma população muito grande no Brasil que a Organização das Nações Unidas tem a estatística que está abaixo da linha da pobreza. Então é o pobre. E no texto bíblico, Deus promete cuidar prioritariamente dos pobres. Ele diz: eu fui enviado para pregar boas novas aos pobres. E eu vou lá para Mateus capítulo 25, 37, onde tem um texto assim, bem prático sobre essa questão. O Senhor Jesus faz um ensaio, assim, como se fosse um teatro para dizer como nós podemos ajudar nessa campanha. E aí ele diz assim: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou te vimos enfermo e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então agora você entendeu o texto. O Senhor Jesus, nesse momento, ele dá prioridade àqueles que não têm nada, não tem roupa, não tem alimento, é o estrangeiro, o imigrante que vem sem nada, vem de qualquer país do mundo da guerra, deixa tudo para lá, vem lá da Ucrânia, e ele realmente não tem nada. Ela não tem nada. E aí você vai dar de comer, você dá roupa. Aí Jesus diz assim: se você está fazendo a um dos meus pequeninos, está fazendo para mim. Isso é para mostrar que o Senhor Jesus quer dar prioridade no cuidado com a cidade àqueles que são os menos favorecidos. A segunda classe que ele cita aqui é a classe dos presos. Enviou-me para libertar os presos, dar liberdade, proclamar liberdade aos presos. É o texto de Lucas, capítulo 4, está aí no verso de número 18. O mesmo verso que fala sobre os pobres, fala também dos presos. E prioridade aos presos, sim. Todas, ele repete, ele fala no texto lá de Mateus, capítulo 25, ele fala, ele usa a mesma encenação, o mesmo texto dramático para dizer que todas as vezes que você visitar um preso, que você visitar alguém que está acorrentado por alguma, não só os presos físicos, mas qualquer pessoa privada da liberdade por qualquer motivo. Um enfermo, ele está privado da liberdade. Um doente está no hospital, ele está preso lá. Nós temos aqui um membro da nossa igreja que está hospitalizado desde o ano passado. É nosso dever visitar. Entra na fila da visita. Fala com a pessoa da família que está liderando o processo. Eu quero visitar o meu irmão. E sabe o que Jesus diz? Quando você visitou o meu pequenino que estava lá preso, necessitado, a mim você visitou. É o texto de Mateus capítulo 25, verso 39, fala especificamente do enfermo
e do preso que você foi visitar. E aí Jesus diz, você me visitou. Então, a segunda classe que ele cita aqui é a classe dos presos. Que coisa importante. O Senhor Jesus promete cuidar da cidade, dando prioridade aos grupos mais carentes, aos menos favorecidos. O terceiro grupo que ele promete cuidar é o grupo dos cegos. Está aí também no nosso texto básico, Lucas capítulo 4. Enviou-me para dar vista aos cegos. É o verso de número 18. No verso 18 tem os pobres, tem os presos e tem os cegos. Mas cegos, sim, tem muita. A estatística de pessoas privadas da condição de enxergar é muito grande no Brasil e no mundo. E Jesus também, no tempo dele, tinha muita gente portadora dessa deficiência. Jesus não deixou nenhum sem atendimento. Jesus não deixou nenhum portador de necessidade visual sem o cuidado. Um deles, Jesus ainda deixou clamar um tempo. Ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está em Lucas 18, começando 35. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela gritaria, os que iam adiante repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Talvez alguém ali curioso, diz assim, Jesus vai dar agora a bolsa de dinheiro para ele, vai dar muito dinheiro para ele, vai dar oferta para ele. Jesus, mas o Jesus ficou esperando o cego responder, o que você quer que eu faça? E aí o cego respondeu, Senhor, eu quero ver. Respondeu ele, é o verso 41 de Lucas, capítulo 18. Mas ele não vai pedir uma esmola? Ele não vai pedir uma boa contribuição de Jesus para ele sobreviver? Senhor, eu quero ver, respondeu o cego. Jesus disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus promete cuidar da cidade a partir dos menos favorecidos, a partir dos mais carentes, dos mais necessitados. Um portador de deficiência, qualquer deficiência, é uma pessoa que necessita do nosso abrigo, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso cuidado. Quarto grupo, a quarta classe social que Jesus promete prioritariamente cuidar são os oprimidos. É verdade. É uma classe que talvez você não imaginasse que precisa de cuidado. Nessa classe dos oprimidos está aqueles que são alvos de projetos que atendem a pessoas com depressão, pessoas que estão ali com risco de suicídio e estão realmente cometendo suicídio. Está ainda no verso 18. No verso 18 encontramos aí essas quatro classes. Os pobres, os presos, os cegos e os oprimidos. E Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os oprimidos. Ele já fez com as outras classes, ele já cuidou das outras classes. Agora cuidando também de libertar os oprimidos. E aí eu vou lá para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, começando no verso 28, diz assim a palavra de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oprimido é usado esse termo para aquele que foi humilhado, para aquele que está frustrado, é obrigado a se sujeitar a algo, alguém ou alguma coisa. O indivíduo oprimido é aquele que foi dominado de maneira violenta, é a mulher, é a pessoa, é a criança, é o idoso. Foi dominado de maneira violenta e com agressividade, com brutalidade e tirania. É um oprimido, é uma pessoa oprimida. Jesus dá prioridade para essa pessoa. E você, está dando prioridade? Talvez dentro da sua casa, alvo de uma situação violenta, de agressividade, brutalidade, tirania. Jesus diz que quando a gente cuida de alguém oprimido, está cuidando dele. Vamos orar? Dizendo, sim, eu quero ajudar Jesus nessa campanha. Jesus inicia aqui uma campanha pelo bem da cidade, uma campanha por uma reviravolta positiva na cidade, cuidando a partir daqueles que são os menos favorecidos. Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo desta palavra em nome de Jesus e na virtude do Espírito Santo. Sim, Senhor, queremos participar da sua campanha de cuidado com a cidade a partir dos menos favorecidos, dos mais carentes, dos pobres, dos cegos ou portadores de todas as deficiências, dos oprimidos, daqueles que realmente necessitam mais da sua boa mão, do seu cuidado, da sua proteção, e que nós e nossas casas, nossos bens sejam um instrumento, nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos, para que o Senhor use para cuidar desses aqui em nossa cidade. Senhor, tem misericórdia dessas classes sociais que estão sem assistência, sem cuidado nenhum, porque o cuidado é teu, o cuidado é nosso, o Senhor é que vai cuidar. Pai, queremos pedir também para tantos que estão enfermos, saúde, irmão Luiz da Silva, Isabel, tantos, ó Pai, o nome aqui, a nossa lista é enorme de pessoas que estão carecendo de um milagre físico do Senhor, mas também um milagre espiritual, salvação, libertação, a presença de Jesus. Porta de emprego abertas para os desempregados, pedimos pela compra do imóvel da tua igreja, abençoa esse processo passo a passo, continue abençoando, Pai, em nome de Jesus, até a concretização do negócio, a pedra fundamental que já está marcada para o dia 28 agora de janeiro. Queremos pedir a sua bênção para esse momento especial. Quero pedir agora, Pai, por essa assistência que vai acontecer agora do Corpo de Bombeiros, que passa aqui agora, seja qual for a necessidade da pessoa que está sofrendo nesse momento, quando o Corpo de Bombeiros é acionado, porque tem alguém sofrendo, Pai, tem misericórdia e dá atenção e assistência a essa pessoa agora, ou a essas pessoas, seja o que for, acidente, seja qual for a necessidade, assiste-la, abençoa os profissionais que estão em busca dessa necessidade, Senhor. Pai, pedimos um avivamento para a nossa igreja, um avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, para povoar os céus e abençoar a tua igreja, casa de paz. Oramos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, oramos pela igreja também Laura Araújo, que agora tem uma aliança com a igreja Casa de Paz. Peço a sua bênção para essa aliança, o Senhor abençoe a igreja Laura Araújo e a igreja Casa de Paz. Peço essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho amado do Deus vivo, e todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião das promessas dessa semana, obrigado a você que se inscreveu. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se, compartilhe o link, mande aí o seu motivo de oração, o aniversariante da semana da sua casa, seu agradecimento, pode interagir aí com a gente.
Obrigado de todo o coração. Queremos mandar o nosso abraço para os aniversariantes da semana. Chegou ao Rio de Janeiro a nossa missionária do Amazonas, missionária Edna Alzier Félix. Bem-vinda, irmã Edna, e trouxe a missionária Edith, que também vem lá de Manaus. Bem-vindas as missionárias. Já estão trabalhando aqui em nosso campo. Na chegada com as malas, voaram a noite toda de Manaus para cá, 5 horas de voo, e chegando aqui no nosso campo, já evangelizando o pessoal da portaria lá do vilarejo. Que bênção, que maravilha, muito bom. Excelente, Deus abençoe a irmã Edna, missionária Edna e missionária Edith. Bem-vindas ao Rio de Janeiro. A irmã Edna fez aniversário dia 12, completou mais um ano. João Vitor, dia 16, neto da missionária Eneida. Dia 18, Isabela Brito, parabéns. Edna, parabéns, João Vitor, Isabela Brito. E Yolanda Bispo, dia 25, está chegando, contagem regressiva. Minha irmã primogênita, Yolanda Bispo, dia 25 de janeiro. Então, um abraço para os aniversariantes, Deus abençoe a todos. Não saia daí que tem uma bênção para você. Quero deixar a bênção da prosperidade do Senhor para a cidade do Rio de Janeiro, para a nossa querida cidade onde nós vivemos, onde nós moramos. Tenha você vindo de outras cidades, de outros estados, de outros países, mas Deus nos colocou aqui nessa cidade. Então, que todas as promessas de Deus para essa cidade, para a minha vida e para a sua vida, para os nossos filhos, nossos pais, nossos ascendentes e descendentes, que a nossa cidade seja uma cidade abençoada por Deus e que haja paz nessa cidade, em nome do Pai, do Deus Pai, em nome do Filho, do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. E todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião desta semana, não fique triste, porque daqui a 2 dias tem 2 vídeos. Você é o nosso convidado especial para participar. Acione aí o sininho e as atualizações para você ser avisado quando entrar no ar. O vídeo daqui a 2 dias é uma bênção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Um abraço e até a próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e amém.